Meus irmãos, nós estaremos nesta noite falando sobre uma frase, servirá como tema para a gente hoje à noite, uma frase que li essa semana, que muito me ensinou, que muito trouxe ensinamento ao meu coração, que foi a seguinte frase: túmulo vazio, trono ocupado. Túmulo vazio, mas o trono está ocupado, glória a Deus por isso. Eu creio nesta noite, não poderia ser diferente, irmãos. Hoje no domingo nós celebramos o domingo de Páscoa, o domingo que celebramos a vitória de Jesus. É interessante que uma das coisas mais alentadoras para a gente é a certeza de que a melhor notícia que este mundo recebeu se deu com um túmulo vazio, a ministração aos corações de que de fato Jesus ressuscitou. A Páscoa, ela não termina com a morte. A Páscoa termina com a festa. E nós estamos aqui para festejar o nome de Jesus. Nós estamos aqui para celebrar o nome do Senhor. E eu queria nesta noite, irmãos, usar dois textos. O primeiro deles encontra-se no capítulo 24 de Lucas, versículo 6. Esse sermão, nesta noite, teremos dois pontos. O primeiro deles irá tratar sobre o túmulo vazio. E esta realidade, ela é descrita, irmãos, em Lucas capítulo 24, versículo 6. E nós iremos ler apenas juntos, apenas a parte A deste versículo 6, que nos diz: Ele não está aqui, mas, mais uma vez, bem forte, igreja, Ele, glória a Deus. Uma das coisas mais alentadoras ao coração da igreja, dos seres humanos, da raça humana, é a certeza, irmãos, de que a festa de Páscoa não termina num funeral, mas termina com a festa. Alguém disse, essa é a ideia bíblica, que o túmulo foi aberto de dentro para fora. Há uma ação aqui poderosa da parte de Deus, soberana, miraculosa. Deus como Senhor de todas as coisas. Alguns comentaristas irão dizer que Jesus, e eu achei isso muito interessante, Jesus entrou na morte para vencer a morte. Jesus entrou na morte para matar a morte. Jesus entrou na morte para ser a ressurreição e a vida. A expressão usada aqui, irmãos, é a proclamação dessa vitória. Ele não está aqui, mas Ele ressuscitou. Nós não proclamamos hoje à noite, quem sabe, muitas igrejas reunidas nesta hora, neste domingo, celebrando. Quantas que estiveram nas primeiras horas do domingo, reunindo a comunidade e celebrando o domingo da ressurreição. Nós celebramos, irmãos, porque nós não celebramos um Cristo que esteve morto, ou que esteve vivo e morreu, mas nós celebramos um Cristo que esteve morto e agora está vivo, reinando sobre todas as coisas. Seja bendito o nome do Senhor para sempre. Alguém já disse, se a morte é a rainha dos terrores, Cristo, Ele é o Rei dos Reis, e Ele tragou a morte com a sua vitória, aleluia. Quantas pessoas que têm medo da morte? Quantas pessoas que falam, até que frequentam uma igreja evangélica, e quando nós perguntamos, o que é que você acha da morte? Alguém diz, na sua insegurança, no seu momento de deslize, na sua fraqueza emocional, quem sabe, mas quem sabe também na sua falta de fundamento, de solidez, de alicerce seguro, na sua falta de certeza, a pessoa responde: eu tenho medo da morte. A morte é um pavor, a morte gera incertezas, a morte gera angústias, a morte gera questionamentos. Não por acaso
Nós entendemos que é no momento da morte que as pessoas levam suas almas a uma reflexão mais profunda. Eis a razão pela qual que Cristo disse: é melhor estar numa casa onde há luto do que numa casa onde há festa, porque onde há luto, há reflexão, há ponderação. As pessoas começam a pensar sobre a realidade da eternidade. A morte é um terror, a morte traz angústia aos corações. Mas presta atenção, querido, o texto que lemos nesta noite, narrado aqui por Lucas, o relato de Lucas aponta para a gente aquele que é o Rei dos Reis, aquele que tragou a morte, aquele que foi vencedor sobre a morte. E é fato, irmãos, que quando nós lemos aqui o pano de fundo, a realidade deste capítulo 24, ou dos outros semelhantes a ele, Mateus 28, Marcos 16, João 20, que são relatos dos evangelhos acerca da ressurreição de Cristo, é fato que ninguém viu no momento, no ato, a ressurreição de Jesus Cristo acontecer. Apesar dele ter anunciado, apesar dele ter proclamado, apesar dele ter dito aos seus sectários, aos seus discípulos, aos seus seguidores. É interessante quando nós olhamos, por exemplo, se você for comigo, a título de informação, ao capítulo 9 de Lucas. Vai comigo rapidamente, querido, capítulo 9, volta um pouco aí, as páginas das Escrituras, lá no capítulo 9, versículo 22, é fato que esta narrativa, que esta mensagem, que esta proclamação, que esta realidade era colocada por Cristo constantemente aos seus discípulos. Olha comigo, capítulo 9, versículo 22, diz a palavra, dizendo, quando ali Cristo estava predizendo a sua morte, ele termina esta sessão, lá no versículo 22, dizendo: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto, e no terceiro dia ressuscite. Irmãos, esta mensagem sempre fez parte da pauta, da proclamação de Cristo Jesus. Essa é a razão pela qual nós conhecemos um fato muito marcante, biblicamente falando, quando os soldados romanos vieram prender Jesus, em que Pedro tentou defendê-lo. E de fato Pedro não tinha entendido de que era necessário o Filho do Homem morrer, era necessário o Filho do Homem ir à cruz, era necessário o Filho do Homem derramar o sangue. Mas sobretudo, irmãos, no domingo de Páscoa, nós entendemos que é o momento de celebrarmos a ressurreição de Cristo, que é uma ressurreição histórica. Eu diria para os irmãos que é um dos principais pilares da fé cristã. Este é um fato histórico, mas sobretudo é um pilar, é o fundamento, é a base, é aquilo que nós entendemos como vitória, é aquilo que Apocalipse irá apontar como Cristo glorificado. Ele só foi glorificado, ele só venceu a morte porque ele ressurgiu ao terceiro dia. E presta atenção, querido, a vitória de Cristo é a nossa vitória, a vitória sobre a morte é a nossa vitória. Eis o fato pelo qual Cristo, Ele mesmo, afirmou: o homem finito, pecador, limitado, falho, trôpego, muitas vezes, ainda que morra, se crê no Senhor Jesus, ainda que morra, viverá eternamente. A vitória de Cristo tem circunstâncias, tem reflexos sobre as nossas vidas. Eis a razão pela qual nós não tememos a morte, quando nós olhamos para Cristo, quando nós entendemos Cristo, quando nós olhamos as Escrituras e quando nós nos apoiamos nesta verdade. Em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Aleluia. Deixa-me te dizer uma coisa, querido. Se uma pessoa não crê na ressurreição, ela não é cristã. Sem a proclamação desse fato, o evangelho não poderia ser pregado. Eu diria que qualquer pregador, qualquer teólogo, que não afirme, eu diria resolutamente, operosamente, a mensagem da ressurreição física, histórica de Cristo, essa pessoa não tem nada a ver com o evangelho.
A base do Evangelho é a ressurreição de Cristo. A vitória do Evangelho está fincada, alicerçada, neste fato maravilhoso, em que nesta noite, eu não vou me deter muito, irmãos, nós estamos aqui hoje à noite porque nós cremos que Cristo ressuscitou ao terceiro dia. A ressurreição de Cristo é de fato a nossa vitória, aleluia. Historicamente falando, muitos conceitos foram levantados na tentativa de uma negação acerca da ressurreição de Cristo. Quantas teorias já foram levantadas, meus irmãos? Os próprios sacerdotes judeus, eles levantaram uma teoria, a teoria do rapto do corpo de Cristo. Vamos levantar a teoria que Cristo foi raptado, tentando desvirtuar. Irmãos, estou falando de sacerdotes judeus, justamente aqueles que deveriam se arrepender de seus erros, diante das evidências, dos fatos. Eles tentam ocultar a verdade, eles tentam desvirtuar. Outras teorias historicamente foram levantadas. Se você não sabia, houve uma teoria do desmaio de Jesus. Algumas pessoas se levantaram dizendo, não, Cristo desmaiou e depois ele acordou. Quantas teorias errôneas, desvirtuadas, tentando arrumar, tentando dar um jeito, tentando lançar sobre a teoria do desmaio, de que Cristo não tinha morrido na cruz, mas ele desmaiou. Irmãos, historicamente essa teoria, ela é desconstruída, irmãos, porque nós entendemos, à luz da história, que os soldados romanos, eles eram muito bons no que faziam. Deixar de executar Cristo era uma falha enorme. E se vocês não sabiam, um soldado que não executava um condenado, ele pagava com a sua própria vida. Cristo de fato foi morto, porque os soldados precisariam prestar contas dessa sentença, do ato da sentença. E diz a palavra que de fato Cristo morreu. Mas essa palavra que diz que Cristo morreu, também aponta ao coração de Cristo, ao coração da igreja, que ao terceiro dia, Ele ressuscitou, aleluia. A primeira verdade, quer dizer, ao teu coração nesta noite, sabe por que nós estamos aqui no domingo de Páscoa? Porque o túmulo está vazio, glória a Deus por isso. Alguém pode perguntar, pastor, de fato o túmulo está vazio? Mas qual é a condição de Cristo nesse momento? Mesmo que os pseudo-intelectuais, embevecidos pelo delírio pós-moderno, ignorantes acerca do método histórico, tentem negar um homem chamado Jesus, lá de Nazaré, que viveu na Palestina e morreu sob o reinado de Pôncio Pilatos. Eu quero lhe dizer hoje à noite, eu estou aqui como tantos outros líderes religiosos, cristãos, alicerçados à palavra. Eu estou aqui para lhe dizer, o túmulo de Jesus continua vazio, glória a Deus por isso. Jesus ressuscitou. A verdade é, irmãos, que muitas vezes nós deixamos de proclamar essa palavra tão simplória, tão objetiva. Quero dizer para você, Jesus ressuscitou. Por isso que nós estamos aqui hoje à noite. Mas qual é a segunda verdade e última que eu quero dizer ao teu coração hoje à noite, de maneira muito pontual? É que se Jesus ressuscitou, Ele ressuscita de maneira gloriosa. O trono está ocupado, glória a Deus por isso. E como nós entendemos como Jesus se encontra nesse momento, eu entendo à luz do Evangelho, da palavra, da visão que João teve. Eu quero nesta noite me deter, queridos, ao capítulo 1 de Apocalipse também, como segundo texto hoje à noite. Primeiro, Ele não está aqui, mas ressuscitou. O túmulo está vazio. Mas é uma segunda verdade, queridos, o trono está ocupado. E sabe quem teve a visão de Cristo glorificado? João. Capítulo 1 de Apocalipse. Eu te convido a ir comigo, por gentileza, meu querido irmão. Apocalipse, capítulo 1. Observa comigo. Veja comigo os detalhes desse texto que é maravilhoso. A partir do versículo 9, eu quero que você acompanhe comigo a leitura desse texto. Diz a palavra, Apocalipse 1,
a partir do versículo 9, diz o texto: eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro, e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a sua mão direita e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro, eu sou o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Quantos que podem dizer amém por essa palavra? Olha aqui para mim, querido, crente não pode ter medo da morte, porque as chaves da morte estão nas mãos daquele que ressuscitou. Ele não está no túmulo, o túmulo está vazio. Glória a Deus por isso. Irmãos, eu fico impressionado sobre essa segunda parte dessa ministração hoje à noite. A figura daquele que está sentado no trono. Você pode ler em casa depois, capítulo 2, 3, 4, até o capítulo 3, final dele. Nós temos aqui as cartas às igrejas. Capítulo 4, nós temos aqui a visão de João, daquele que está sentado no trono. Capítulo 5, João tem a visão daquele que é o Cordeiro perfeito, que está no centro, que tem um controle, em que as nações estão adorando, exaltando, glorificando aquele que venceu, aquele que é poderoso, aquele que traz a reboque a igreja, aquele que traz consigo a igreja, aquele que traz as famílias benditas do Senhor, aquele que nos traz nesta noite. Nós estamos alicerçados nesta vitória, nós estamos atrelados nesta vitória. A visão de João do Cristo glorificado é a visão da igreja daquele que venceu todas as coisas, e em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Aleluia. Alguém pode perguntar: onde está Cristo nesse momento? Está reinando, irmãos. O trono está ocupado. Eu estou aqui hoje à noite para dizer para você: não tenha medo, porque foi Deus que disse a João: não tenha medo. Ele tem as chaves da história em suas mãos. Glória a Deus por isso. Eu fico fascinado, irmãos, maravilhado nessa visão do noivo da igreja. Eu fico maravilhado com esta visão da glória excelsa de Cristo. Aqui é o noivo apresentado em seu fulgor, em sua majestade. Eu queria rapidamente, irmãos, pontualmente, fica claro para a gente: o túmulo está vazio, mas ele ressuscita em glória, em majestade, em excelsa majestade, em augusta santidade, em esplendor. Eu fico imaginando João, irmãos, eu estou falando de João, que viu Cristo crucificado, humilhado, martirizado, desdenhado, carregando o madeiro, se fazendo maldito em nosso lugar. Esse mesmo João é levado agora à visão daquele que venceu, que está glorificado, que está em excelsa glória. E aqui há uma descrição das características daquele que está assentado no trono, do noivo da igreja, daquele que irá casar eternamente com a igreja. Se Cristo voltar hoje, queridos, nós estaremos nesse casamento abençoado e eterno. Se o noivo voltar hoje, nós estaremos por toda a eternidade glorificando o seu nome. Aleluia. Eu quero lhe dizer nesta noite que Jesus, Ele está no trono. O túmulo está vazio, mas o trono está ocupado.
Olha aqui para mim, querido, o trono não está ocupado por um sistema político, o trono não está ocupado por homens, o trono não está ocupado pela instituição igreja, o trono não está ocupado pelos meus ritos religiosos, o trono não está ocupado pela minha capacidade intelectual, o trono não está ocupado pela minha força, o trono tem dono, e o dono é Cristo Jesus. Ele está sentado no trono. Olha aqui para mim, querido, sabe quem está sentado no trono, que está dominando e reinando na tua casa? Cristo Jesus. O grande problema é quando nós desvirtuamos isso. Olha aqui para mim, querido, Cristo que tem que reinar nos nossos lares, em nome de Jesus. É Cristo que tem que ter a primazia. Olha a visão de João. Olha comigo os detalhes, as nuances desta visão. Olha a descrição desse que está glorificado, deste que venceu, desse que é majestoso, deste que é glorioso. Vejamos, se não vejamos, versículo 13, fala de suas vestes. Verso 13 diz: no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, com vestes talares, cingido, à altura do peito, com uma cinta de ouro. Irmãos, algumas ideias aqui interessantes. A ideia de estar vestido aqui, e com essa vestimenta, irmãos, que tem detalhes nela, falam do Cristo que é sacerdote, do Cristo que é rei, daquele que é Senhor, não por acaso. E alguém pode dizer, por que começa falando das vestes? Eu quero dizer para vocês, há uma lógica textual, há uma progressividade desse texto. O texto começa a mostrar o Cristo glorificado, dizendo que Ele está vestido com essa vestimenta, para dizer que Ele tem as vestimentas reais, que Ele é rei, que Ele reina, que Ele é Senhor, que Ele tem um controle. Se nós tivéssemos tempo, nós iríamos olhar cada detalhe dessa vestimenta, mas como informação nesta noite, quero lhe dizer que as vestimentas de Cristo não é mais a vestimenta do servo, daquele que se fez homem, daquele que se humilhou, daquele que se fez carne, mas as vestimentas daquele que está sentado no trono, que reina sobre tudo e reina sobre todos, que é o Senhor da igreja. Aleluia. Por isso que eu estou aqui para lhe dizer, não tenha medo, o Rei dos Reis está contigo. Creia nisso em nome de Jesus. Não tenha medo. A primeira descrição aqui é das suas vestes, não por acaso. Ele é rei. Irmãos, historicamente as vestes sempre apontaram para a condição do homem. Sempre. Sempre. Eu não vou entrar em detalhes aqui, os irmãos já entenderam a mensagem. Cristo é o rei. Ele se apresenta agora para julgar, para reinar. Não mais da condição de servo, mas para reinar. Ele reina. Ele é vencedor, ele tem as vestes reais. Mas o texto também vai descrever para a gente a sua cabeça. Versículo 14, diz a palavra, olha comigo: a sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva. Olha comigo, brancos como a alva. A ideia aqui do texto, irmãos, é nos mostrar que aquele que reina, que o seu reinado, a sua divindade era santa e 3 vezes santa, mostrando-nos essa pureza, essa limpidez, essa dignidade. Aquele que reina, aquele que é Senhor, não está influenciado pelo pecado, e aqui apontado para a gente como cabelos brancos como alvos, límpidos, santíssimo. Aqui um superlativo, a ideia de superlativo é santíssimo, é puro, não há defeitos, irmãos, não há impurezas que venham macular o seu reinado. Cristo, aquele que reina, jamais será influenciado pelos sistemas corrompidos do mundo. Pelo contrário, Ele que tem o controle de todas as coisas. Aleluia. O seu reinado é puro, o seu reinado é limpo, o seu reinado é santo, o seu reinado é irreparável. Glória a Deus por isso. Diz a palavra que seus cabelos eram brancos, mas falam também dos seus olhos. Versículo 14 ainda. Os seus olhos como chama de fogo. Alguém pode perguntar: pastor, que figura é essa? Que visão é essa de João? Porque os seus olhos são como chamas de fogo. Aqui aponta para a gente a onisciência, para a sabedoria, para aquilo que Ele tudo vê.
Ele olha o recôndito da sua alma. Lembrem-se, irmãos, qual é a figura aqui de Cristo? Não mais aquele de servo, mas agora Jesus se apresenta como juiz, que desnuda todas as coisas. O que é que faz o fogo? O fogo purifica. O que é que faz o fogo? O fogo divide as escórias da vida. Jesus se apresenta como aquele que tem olhos de fogo, aquele que tudo vê, aquele que desnuda a alma, aquele que está sentado no trono, aquele que não submete aos ditames dos homens, pelo contrário, ele é o juiz que tudo contempla. E diz João em sua visão que os olhos de Cristo é como chamas de fogo. Mas olha aqui para mim, querido, quando no julgamento de todas as coisas, esses olhos como chama de fogo olhar para mim e para você, ele vai enxergar o sacrifício perfeito de Cristo Jesus, aleluia. Você entende isso? Amém, querido? E sabe o que Jesus vai dizer para mim e para você? Vinde, benditos do meu Pai, glória a Deus. Nós estamos na vitória do Messias, na vitória daquele que está glorificado. Diz a palavra que seus olhos são como chamas de fogo. Mas o texto também vai dizer quem é Cristo glorificado. É aquele também que nos fala, na sua descrição de João, daqueles também que tem os seus pés. Olha comigo, os seus pés, versículo 15, semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. O que tem a ver os pés de Cristo aqui, pastor? Quando nós olhamos para os comentaristas, eles vão apontar claramente esta ideia. Isto fala da onipotência para julgar os inimigos. Convém que ele reine, até que ponha todos os seus inimigos debaixo dos seus pés, diz a palavra. Os seus pés são apontados aqui como aquele que reina, que todas as nações estão subjugadas debaixo dos seus pés, inclusive o nosso maior arquirrival inimigo, o diabo, está debaixo dos nossos pés, aleluia. Pela vitória de quem? De Cristo, que venceu todas as coisas. Eu estou aqui para lhe dizer, não tenha medo. Eu estou para dizer ao teu coração, tenha calma, Deus está conosco, aleluia. Acalme-se, o Cristo glorificado é o Senhor da igreja, glória a Deus por isso. Mas o texto fala também no verso 15 de sua voz. Olha para a descrição de João, aqui é a visão daquilo que ele viu de fato, nos diz sobre a sua voz, versículo 15, a parte B, a sua voz, como voz de muitas. Eu fiquei imaginando, irmãos, falar sobre isso aqui em Maceió é muito bom, muito fácil. O barulho das ondas, não sei para vocês, mas eu acho fantástico a perfeição do barulho. Eu não diria nem barulho, eu diria que é um som sonoro, desculpa a redundância, mas é isso mesmo, que traz melodia. Até lembrei de um cara aí, que melodia, né? Que traz melodia ao coração da gente, traz sossego. Não sei vocês, quando eu estou muito estressado, pastor também fica estressado, tá, irmão? A gente está estressado. Até dizia hoje na sala de batismo, irmãos, nem sempre a gente está bem-humorado, não. Uma vez uma pessoa perguntou para mim, pastor, você sempre está feliz? Eu, não, tem dia que eu estou triste. E não é pecado ficar triste, não. Mas quando eu estou estressado, eu vou para a beira do mar, assim, só escutar o som das ondas, isso traz uma calma para o meu coração. E perceber que aquele que controla o quebrar dessas ondas está no controle do meu coração, aleluia. Está no controle da minha vida. Diz a palavra que a voz do Senhor é como o som de muitas águas. Água é vida, água é esperança. E imagine, irmãos, quem sabe para a gente usar essa linguagem aqui, quem sabe para a gente fuja um pouco da realidade do sertão. Quem trabalha no sertão, o presbítero Elísio sabe muito bem, o som da água no sertão, da chuva que cai, traz o quê? Esperança, alegria. João disse que a voz de Cristo é como o som de muitas águas. Essa voz que traz esperança, essa voz que traz calmaria, essa voz que vem no momento certo,
essa voz que traz assim: vinde benditos do meu Pai, essa voz que nós ouviremos no último dia, não da tormenta, não apartai-vos de mim, malditos, não aquela voz que traz a sentença condenatória do Senhor, não, o que nós ouviremos de Cristo é a sentença da graça, é a palavra da bênção, é a palavra do convite: vinde benditos do meu Pai. Eu estou aqui para lhe dizer: não tenha medo, Jesus ressuscitou, aleluia. A sua voz é como a voz de muitas águas. Mas olha para o verso 16, fala também de sua mão, parte A. Tinha na mão direita 7 estrelas. É interessante essa figura de estar na mão direita, irmãos, que é a mão da ação, essa ideia. Aquele que age, aquele que governa, aquele que mostra cuidado com as igrejas. Irmãos, se você prestar atenção, há uma linguagem aqui simbólica interessantíssima. Tinha na mão direita 7 estrelas. A ideia, algumas pessoas apontam para as 7 igrejas da Ásia Menor, ou seja, é Deus que tem um controle da igreja, é Deus que coloca o anjo da igreja, é Deus que abençoa a igreja, é Deus que soberanamente está reinando sobre tudo e sobre todos. Ele que age, essa mão que age, Ele que governa. Isso mostra o cuidado de Deus sobre todos os detalhes da vida. Lembre-se, eu quero que você lembre, ao pensar sobre a mão de Cristo, ao pensar sobre essa ideia, essa figura aqui de linguagem aqui, usada por João, olha o que diz a palavra lá em João capítulo 10, versículo 28, quando o texto nos fala sobre o bom pastor. Sabe o que está escrito lá? Ninguém pode arrebatar você das mãos de Cristo, aleluia. Você está guardado por Jesus. Por isso que eu estou aqui para dizer: não tenha medo, Ele está sentado no trono, aleluia. Você está guardado em suas mãos, mas o texto fala também de sua boca. Olha para a parte B do versículo 16, olha comigo, vai para o texto. O texto diz: a sua boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O que é que vocês lembram aqui, irmãos? Palavra. Cristo é a palavra. Eu fiquei pensando sobre isso, irmãos. Essa palavra aqui é a palavra que nós muitas vezes falamos como a palavra do Evangelho, mas nesse caso aqui em Apocalipse não é mais a palavra do Evangelho. O Cristo glorificado se levanta aqui com a palavra do juízo, a palavra que irá proferir a sentença. Ele é o rei, Ele está reinando, irmãos. Mas que para a gente o reflexo disso é o Evangelho que já nos alcançou, é o Evangelho que já trouxe vida às nossas vidas. Seja bendito o nome do Senhor Deus, que a voz de Cristo que se levanta aqui para trazer a sentença não cai sobre nós, porque a sentença do rei caiu sobre Cristo Jesus, e em Cristo Jesus nós estamos livres dessa condenação. A igreja pode no domingo de Páscoa dizer: a ressurreição de Cristo traz vitória ao meu coração. Seja bendito o nome do Senhor para sempre. Mas o texto fala também do seu rosto, ainda no versículo 16, parte C. O texto diz: o seu rosto, vocês estão comigo, amém, queridos? O seu rosto brilhava como? Na sua força. Você já tentou olhar para o sol meio-dia, irmão? A olho nu, não tem quem aguente. João, na sua visão, diz que Cristo, seu rosto, a visão, não é mais a visão daquele que estava sendo perseguido, daquele que estava sendo esbofeteado, daquele que estava preso. O seu rosto, na sua visão aqui, não estava sendo cuspido, mas é a visão daquele que está cheio de glória. E o texto diz que o seu rosto brilhava como o sol na sua força. Olha aqui para mim, queridos, lá nos céus, na glória, nós não teremos mais a necessidade da presença do sol, porque Cristo, o sol da justiça, irá brilhar por toda a eternidade, e nós estaremos com Ele face a face. Seja bendito o nome do Senhor para sempre. A luz do sol, que supera os brilhos dos candeeiros, essa é a visão de João, irmãos.
Eu estou aqui hoje à noite para lhe dizer: Cristo, o túmulo está vazio e Cristo está reinando. Ele é Senhor, Ele é majestoso, Ele é enaltecido constantemente, glorificado constantemente. Qual é a posição de João diante da sua visão? Olha para o versículo 17: quando eu vi, caí a seus pés como morto. Quem sou eu, Deus? Lembra de Isaías? Quem sou eu, Deus? Lembra do profeta? Eu coro de vergonha diante da limpidez, da santidade, do brilho, da glória de Deus. Diz a palavra que João, da mesma forma, do mesmo modo diz: olha, quando o vi, eu caí com os pés como morto. Agora olha para o texto, querido. Porém ele pôs sobre mim a mão que age, a mão direita, a mão que governa, a mão direita, a mão que tem poder, e me disse, vamos ler todos juntos, toda a igreja: não temas, eu sou o primeiro. Mais uma vez, queridos, não temas, eu sou. Eu fico imaginando passando um filme no coração, na alma de João. Sabe quem é esse João, irmãos? João é o mesmo que debruçara no peito de Jesus. Jesus disse: esse é o meu apóstolo amado. Agora João cai aos pés como morto, porque em carne nós não podemos ver Cristo Jesus, aquele que brilha. Pois diz a palavra que Ele é essa luz como o sol, imarcessível, impenetrável, indecifrável. Paulo vai dizer isso a Timóteo, em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 16. Deus é esplendoroso, imarcessível, impenetrável, indecifrável. Deus é santo, puríssimo. João cai como morto. Mas diz a palavra que Jesus se aproxima dele e diz: não tenha medo, eu sou o primeiro, eu sou o último. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Jesus está dizendo a João: João, não tenha medo, eu tenho a história, a sua história em minhas mãos. Olha aqui para mim, querido, não tenha medo, porque você não está solto ao prazer das circunstâncias. Ele está dizendo para você: a sua história eu tenho em minhas mãos. Glória a Deus. Eu sou o primeiro, eu sou o último, eu sou o alfa, eu sou o ômega. Olha aqui para mim, os nossos dias estão contados, estão determinados por Deus. Sabe o que Deus faz? Olha para o versículo 17 ainda, na continuação, verso 18. Vamos ler juntos, verso 18, toda a igreja. E aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Seja bendito o nome do Senhor para sempre. Eu quero concluir essa palavra para o coração da gente, e dizendo que Jesus é aquele que toca, Jesus é aquele que fala, Jesus é aquele que diz: não tenha medo. Jesus é aquele que segura as nossas mãos. Para mim, queridos, esse versículo 18, o fechamento dessa sessão aqui é fantástica, porque ele se revela, eis a razão pela qual o texto, a sociedade bíblica diz que é a visão de Cristo glorificado, porque ele se revela dizendo: João, eu sou aquele que vive. João, eu estive morto, mas eis que estou vivo. João, o túmulo está vazio. João, eu tenho as chaves da morte. João, não tenha medo, eu tenho as chaves do inferno. João, eu reino sobre tudo e sobre todos. O túmulo está vazio, mas o trono está ocupado por aquele que foi glorificado pelos séculos dos séculos dos séculos. Aleluia, amém e amém.